Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sou Wiki, da TV 247, da TVT, da Carta Capital, DCM, Blog da Cidadania, Ópera Mundi, quem mais? Etc, etc. Ao frio de São Paulo, segunda-feira, 5 de agosto. Começou o segundo semestre. Senado, Câmara, STF, tudo funcionando a todo vapor. Vou tomar um café com leite para esquentar um pouco, para ver se esquenta um pouco. O vento está muito gelado em São Paulo. Vento geladíssimo, mas ainda bem que tem sol. Fim de semana faltou o sol. Quem está aí? Sérgio Nery, sempre aí. Olá, já estou aqui com jornais, a Folha e o Globo. Está aqui a Folha e o Globo. Vou tomar aqui a minha média clara. Pão com manteiga, que é o melhor café da manhã. Bia Braga, Fernando Nascimento, bom dia. Os dentes do Feliciano, pois é, quase que eu coloco isso de manchete, eu nunca vi. O que ele fez nesses dentes, meu Deus, para 650 mil? Como é que ele conseguiu? Quantos dentes são? O que ele fez? Ele fez implante? Márcio Galvão, bom dia. Rosimeire, bom dia. Tem alguém aí que entende de dente? O que ele fez? Implante? Nunca vi, é só se for dente de ouro mesmo. Implante não custa tudo isso. Falando em Feliciano e essa turma evangélica, entendeu? Tem um tweet agora da deputada Carla Zambelli. Que ela escreve assim: se a esquerda fosse boa, Jesus Cristo não sentaria à direita, não sei de quem. Escreveu a sério isso, é uma ignorância. Essa é uma ditadura da ignorância, né? A ditadura militar de 64, os generais não eram tão ignorantes, tão idiotas assim. Não tinha isso. Eram muito escrotos. Claro. Tortura, censura, cassação de mandato, mas não eram idiotas assim. Essa semana deve entrar na pauta do Senado a nomeação de Eduardo Bolsonaro para embaixador dos Estados Unidos. Imagine que absurdo se o Senado permitir uma coisa dessa. Ontem o Globo mostrou o levantamento dos empregados do clã da família Bolsonaro, empregados, e eles como deputados e tal, servidores públicos, né? E o Globo descobriu de 280 a 102 servidores eram familiares, não familiares dos Bolsonaro, familiares entre si. Eram famílias.
E 13% deles não trabalhavam, eles só recebiam um salário. Ou seja, devolviam um salário, é aquele esquema das rachadinhas. E o Bolsonaro confirmou, falou, fiz isso mesmo, e daí? E ele nem pode ser punido porque agora é presidente. O presidente só é punido pelo que faz no cargo, não pelo que fez antes. Então, ele confirmou tudo. Eu faço mesmo. Contrato família, põe filho na embaixada. Por isso que eu estou dizendo. O governo de direita, os brasileiros não conheciam o governo de direita. Já conheciam ditadura militar. Recentemente, né? Agora, muitos achavam que o governo de Michel Temer era um governo de direita. Sim, mas ele não se assumia como direita. Ele não dizia, eu sou um governo de direita. Ele só dizia, eu sou um governo. Esse não. Ele diz, é um governo de direita. Por isso que ele trocou a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos e colocou lá um sujeito lá que admira torturador, admira Carlos Brilhante Ustra, aliás, como presidente da República. Então, um governo de direita que se assume de direita, acho que é o primeiro no Brasil, porque nem o Getúlio se assumia de direita, né? No Estado Novo. Ele não chamava o governo de direita. Governo. Governo. Não. Ele, claro, ele age como extrema-direita, tem toda a razão. Ele se assume como de direita, mas age como extrema-direita. Nem sempre consegue, mas ele sempre age, nem sempre obtém resultado com a sua ação, mas sempre age assim. A situação está caótica, sim, Bia Braga, está caótica. Um presidente caótico só podia ser uma situação caótica, né? Um governo de direita ou de extrema direita é quase uma ditadura. Mesmo sem mudar a Constituição. A Constituição permite um presidente agir como ditador, por exemplo, permite governar por decreto. O que é governar como ditador. E é o que Bolsonaro tem feito, por decreto. Vargas foi um ditador instruído, claro, nem se compara. Imagina, se comparar o nível intelectual de Vargas com Bolsonaro é covardia, né? Não dá para comparar. Nunca tantos ignorantes chegaram ao poder como dessa vez. Nunca, nunca, não é inédito. Inédito. Desde 1500. Desde 1500. A ignorância no poder.
ignorância truculenta no poder, não é ignorância tímida. A ignorância que se acha. A ignorância que acha que tem o direito de usurpar, de pisar nos outros, de humilhar. Aliás, hoje à noite, entrevista com Felipe Santa Cruz no Roda Viva, da TV Cultura. E o seguinte também, estou gostando de ver as mudanças na TV Cultura do novo presidente, José Roberto Maluf, que já foi da Band, já foi do SBT. Estou gostando de ver. Michele Souza, da Paraíba, Luiz Helena, bom dia, Rafael Pereira. Quem mais está aqui? Irene Nunes, Jorge. Olha, esse negócio de ir pra rua é o seguinte. Não é uma coisa tão simples como parece ir pra rua. Tá? Eu não sou a melhor pessoa para você falar a respeito disso, porque eu não sou organizador de passeatas, isso tudo. O que eu posso te dizer é que somente isso não basta. E não é uma coisa que acontece magicamente. E também não é uma coisa que pode levar a alguma solução, né? Então, essas coisas têm que ser analisadas com muito critério. Ir pra rua, assim, vamos pra rua, ir pra rua. Você vê o que acontece, vai. No fim de semana vai para a rua contra o governo, no outro fim de semana vai a favor do governo. Então, numa situação como essa, em que o governo tem gente para sair na rua a favor dele, apesar dos absurdos, nós temos que analisar muito bem a questão, qual é a melhor saída, não é? Porque o que adianta? Aí você sair para a rua, no outro fim de semana sai outro para a rua. Aí você vai para a rua de novo, outro para a rua de novo. É diferente da ditadura. Na ditadura, só a oposição. A ditadura ia pra rua. As pessoas tinham vergonha de apoiar a ditadura, claro. Hoje não. Hoje tem pessoas dispostas a apoiar. Filho embaixador, acham normal, filho embaixador, acham normal contratar parente, acham normal destruir mata, acham normal demitir técnicos capacitados. Porque o presidente não gostou dos números. Quer dizer, já deu para ver. Quem ainda não tinha visto, quem ainda achava que ele não seria um presidente autoritário, acho que já viu, né? Já deu para ver, né? Que ele é um cara autoritário. E é o único presidente que eu me lembre que rotula o seu governo de ser de direita. Eu não me lembro de outro. Temer jamais falou que é de direita. Mesmo os militares da ditadura não falavam governo de direita, não tinham essa preocupação ideológica, assim. Não tinham. Era um governo que ia salvar o Brasil, era um governo assim assado, mas eles não rotulavam como governo de direita. E Bolsonaro é o primeiro que rotula direita, mas é de extrema direita, né? Ele quer levar para a extrema direita, né? Ele é uma pessoa assim.
Não é? Você vê, é uma pessoa que insulta, injuria, difama, uma pessoa que mente, uma pessoa que não tem nenhuma preocupação com a verdade histórica, que deturpa a história. Irene Nunes, o que falta para tirar o Bolsonaro? Pela Constituição brasileira, só dá para tirar uma república por meio do impeachment, que é um processo que leva 6 meses. Olavo Paiva de Maceió, Josué Rafael de Bauru, leva 6 meses, precisa ter maioria, paralisa o país, tem uma série de inconvenientes. É uma série de inconvenientes. O país já está nessa situação horrorosa, né? Desemprego só aumentando. Aí vai entrar o processo de impeachment, 6 meses. E tem o seguinte também, a pauta do Congresso agora é a reforma da Previdência. Então ninguém vai convencer o Rodrigo Maia a iniciar um processo de impeachment antes da reforma. Depois dessa reforma tem a reforma tributária. E por aí vai. Então eu acho que essa ferramenta do impeachment já não é mais adequada também, né? O Congresso deveria procurar criar outros instrumentos, né? Um recall, para o país se livrar da destruição, porque está claro que ele está destruindo o país, né? Está claro que ele está destruindo o país, está destruindo a cultura, a natureza, as exportações, está afetando tudo, porque é um governo autoritário e ignorante. Bom, vamos aqui aos jornais. 90 anos, Natália Timber festeja aniversário sem parar de trabalhar, muito bem, 90 anos. Filho de Ringo Starr, produz Banda da Rocinha. Botei parentes no passado, sim, diz Bolsonaro. Vai ver? É isso. Ao comentar reportagem do Globo, presidente diz que nunca infringiu regra do STF sobre nepotismo e critica a imprensa. Dentre os 286 assessores nomeados nos gabinetes dele ou dos filhos desde 91, ao menos 37 são casos em que há indícios de o funcionário não trabalhar efetivamente. Ou seja, ele ficava com a parte do dinheiro e entregava uma parte do dinheiro para o deputado. Esse é o esquema. E o Bolsonaro diz que não tem nenhum problema esse esquema e acusa os outros de corrupção. É isso que é um cara de extrema direita. Os outros é que estão errados, os outros é que fizeram coisa errada, os outros é que são bandidos. Milícia já se expande por 12 estados. Grupos milicianos estão sendo combatidos em pelo menos 12 estados, como Piauí e Amazonas. O modo de agir é semelhante ao do Rio. Empresários financiam negócios irregulares, em especial a grilagem de terras, e se aliam a policiais responsáveis por ameaças, extorsões e até homicídios. Oposição culpa Trump por ataques a tiros. 2 massacres em 13 horas, 29 mortos em 2 estados. Esse é o modelo que o Bolsonaro quer implantar no Brasil. Num deles, o atirador do Texas deixou um manifesto contra a invasão hispânica, o que levou vários pré-candidatos democratas a responsabilizarem o discurso anti-imigração de Donald Trump pelo atentado. Claro, no dia 14 de julho ele mandou aquelas deputadas voltarem para seus países. Vão lá voltar para seus países infestados de crimes. Anteontem, 2 massacres em 2 estados, um no Texas, outro em Ohio, correspondendo a essa afirmação do Trump. O que o Trump manda fazer, esses lobos solitários fazem. Então, é assim que está funcionando a nova ditadura. O presidente manda um Twitter,
esculacha alguém, difama alguém, injuria alguém, e o lobo solitário vai e executa. Aqui a execução está sendo, por enquanto, por meio das redes sociais. Quem o Bolsonaro critica, logo em seguida as redes sociais, comandadas por seu filho, Carlos Goebbels Bolsonaro, atacam essa pessoa com ameaças. Por enquanto são ameaças, como o do presidente da OAB, que será entrevistado hoje no Roda Viva, TV Cultura. Vamos ver aqui, gás. Hoje não tem Bernardo Melo Franco no Globo. Deixa eu ver se tem algum colunista legal. Legal, digo, colunista que eu gosto, né? Vamos ver aqui. Olha aqui o que diz o Globo no editorial. Falta dinheiro no governo, mas sobra em 220 fundos. Ou seja, tem dinheiro no governo que só as pessoas que estão lá dentro sabem onde está. Nelma Ferreira, bom dia. Tomás Cavendish, salve, salve. Engessamento orçamentário impede a transferência de recursos paralisados para áreas sem dinheiro. Olha que absurdo, o dinheiro existe, mas não é utilizado. Absurdo total. Com excesso de otimismo, o investimento público federal deverá alcançar 40 bilhões de reais neste ano. Luiz Valente, onde vai Valente? Vou para a linha de frente. Onde vai Valente? Vou para a linha de frente. Com excesso de otimismo, isso era uma embolada. Onde Manezinho Araújo, o rei das emboladas. Para onde vai Valente? Vou para a linha. Procurem no Google, no YouTube, Manezinho Araújo, o rei das emboladas. Com excesso de otimismo, o investimento público federal deverá alcançar 40 bilhões de reais neste ano. Investimento. Dinheiro que o governo tem para investir, 40 bilhões. É pouco. Isso é menos do que qualquer empresa americana grande, né? Microsoft, imagina, Microsoft. É pouco, sobretudo se for considerado o fato de que a despesa da União, descontados os juros da dívida pública, será de 1,4 trilhão. Gasta-se muito, investe-se pouco. Na realidade, cada vez menos. O investimento público federal, em valores de hoje, é metade do que era 5 anos atrás. Esse cenário indica a gravidade da crise fiscal, cuja perspectiva de solução no médio prazo depende da rapidez nas reformas estruturais do ambiente econômico. Faltam cerca de 60 milhões de reais no caixa do Ministério da Infraestrutura para obras em rodovias essenciais ao escoamento da safra agrícola. No entanto, existe um conjunto de fundos públicos na órbita da infraestrutura que supera 30 bilhões de reais, segundo a estimativa do ministro da Economia, Paulo Guedes. O problema é que esses recursos estão carimbados no orçamento. Como não podem ser remanejados, as estradas permanecem deterioradas até que se consiga o dinheiro necessário por outros meios. Onda de calor na Europa reacende debates sobre o aquecimento global. Multiplicam-se eventos extremos e o tempo para reação por meio de cortes nas emissões fica mais curto. Queira-se ou não, o clima se firma como um dos temas mundiais prioritários no mundo, menos no governo Bolsonaro, que não... Ele imita o Trump. Para o Trump isso aí é bobagem. Então, para o Bolsonaro, o que é bobagem para o Trump é bobagem para o Bolsonaro.
mas para nós é importante. Queira-se ou não, o clima se firma como um dos temas mundiais prioritários no mundo. Não é sem motivo que na recente eleição para o Parlamento Europeu, a força política que mais avançou foram os partidos verdes. O presidente americano Donald Trump, adversário confesso dos preservacionistas, e sua réplica brasileira, Jair Bolsonaro, terão de conviver com essa realidade. Fernando Gabeira escreve, não gosto muito. Cacá Diegues. Cacá Diegues é legal. Cacá Diegues para vocês. Parece que Olavo de Carvalho compreendeu finalmente como funciona a Lei Rouanet e ensinou o mecanismo a seus leitores e discípulos. A propósito de um filme do cineasta Josias Teófilo, supostamente sobre Jair Bolsonaro, ele diz na web que a Ancine não deu, nem vai dar um só tostão ao Josias, só deu autorização legal para ele tentar obter patrocínio privado. Os patrocinadores é que vão decidir se dão dinheiro ou não. Nergeston Ribeiro Mendes Neto, bom dia. Bingo, é assim mesmo que funciona a Lei Rouanet. O Estado dá autorização para que o produtor corra atrás de investimentos junto a empresas e contribuintes, que poderão descontar seu valor do imposto a pagar, como incentivo à cultura. Diga-se de passagem, não é esse o tipo de financiamento usado, em geral, pela indústria cinematográfica, cujos filmes são feitos graças à Condecine, uma taxa paga por todos os produtos audiovisuais consumidos no Brasil. Assim, ao contrário do que se diz por aí, sobretudo nas redes sociais, meios de comunicação onde abundam a leviandade e a irresponsabilidade, nossos filmes não são produzidos através de recursos do Estado, mas de recursos da própria atividade. Como o cinema não está no orçamento do Estado, os cineastas não têm como mamar nas tetas dele, como são acusados de fazer pelos inimigos do país. Olá, Luiz Bergosa, salve, salve. O audiovisual é uma economia criativa e uma atividade cultural estratégica. Cinema, televisão, enfim, toda forma de registro de som e imagem é fundamental para a compreensão do que somos e do que queremos ser. O que seria, por exemplo, o capitalismo liberal americano sem Hollywood? Como iriam nos convencer a usar jeans, ouvir rock and roll, comprar seus carros e fumar seus cigarros, se os filmes não estivessem nos aplicando, insistindo em que é isso que deve ser feito? Como iríamos nos convencer de que o modo de vida dos americanos, suas ideias sobre a vida e o mundo, são o que de melhor existe para praticarmos, se tudo isso não estivesse explícito, com excelentes resultados em seus filmes de cinema ou em suas séries de TV? É este hoje o soft power de toda nação que se preza, mais prático e poderoso que a força militar. É disso que estaremos abrindo mão, se deixarmos o audiovisual brasileiro vivendo na zona cinza em que vive hoje, sem nada que seja capaz de fortalecê-lo. Assim como Hollywood nunca foi uma experiência incontornável para o cinema americano, também nós podemos e devemos alterar constantemente o nosso sistema, sempre que necessário, para podermos acompanhar a evolução econômica e cultural de um país agitado,
nesses dois universos, como é o nosso. Quando alguns burocratas desejaram criar no Brasil o que chamaram de Ancinave, um instrumento de total concentração de poder e decisão no cinema, muitos cineastas se manifestaram contra, acabando por impedir o absurdo autocrático. Não podemos permitir agora que o governo decida que filmes devemos fazer ou não. O artigo 5º da nossa Constituição recusa essa ingerência, quando reza explicitamente no inciso 4º, que é livre a manifestação do pensamento, e no inciso 9º, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Se o presidente deseja levar a Ancine para Brasília, que o faça. Executivo, legislativo e judiciário, os três poderes da nação, já se encontram lá há muito tempo. Não tem por que o cinema não ir também. Se o presidente deseja tirar a agência em vários pedaços, mandando o Conselho Superior de Cinema para a Casa Civil, o financiamento de filmes para o Ministério e a regulação do mercado para o outro, que o faça. Essa, aliás, era a ideia original de nosso projeto de Ancine, e nada por conveniências duvidosas. Mas promover censura prévia, dizer o que podemos e não podemos filmar, isso não. Numa democracia de verdade, nenhum governo, seja ele qual for, tem o direito de controlar nossa imaginação, nem de orientar nossos filmes. E o presidente jurou respeitar e ser fiel à nossa Constituição, inclusive a seu artigo 5º. Cacá Diegues. Que mania de que parente de político não presta, ao comentar reportagem que mostrou a nomeação de 102 pessoas com laços familiares entre si nos gabinetes da família Bolsonaro. O presidente diz que não cometeu ilegalidades e que respeita a súmula do STF sobre o nepotismo, nomeando o filho embaixador em Washington. Em 37 casos, há indícios de que assessores não trabalhavam, diz o Globo. Nomeados pelo clã, declaravam outra profissão e moravam em outras cidades. Vejam as maracutaias do clã Bolsonaro. Dos 286 funcionários contratados por Jair Bolsonaro e seus filhos, nos últimos 28 anos, em ao menos 37 casos, há indícios de que os assessores não trabalhavam de fato nos cargos. Os dados integram o mapeamento feito pelo Globo em diários oficiais e com o uso da Lei de Acesso à Informação. Um cruzamento de dados mostrou que ao menos 102 possuem algum laço familiar ou parentesco entre si. No grupo de 37 pessoas que constaram como assessores, mas possuem indícios de que não atuavam efetivamente nos cargos, estão 20 investigados pelo Ministério Público do Rio por peculato, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. São pessoas como Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, ex-segurança de Flávio, alvo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras pela movimentação atípica de R$1.200.000. Márcia constou como assessora por 10 anos
e jamais teve crachá na Alerj, além de declarar-se cabeleireira em um processo de violência doméstica. Também é a situação de Natália Queiroz, que trabalhou como personal trainer enquanto figurou como assessora de Flávio e também de Jair. Salve, salve, Ana Cunha, muito obrigado, Ana Cunha. Entre os investigados pelo Ministério Público, Tiago Aguiar, bom dia. Entre os investigados pelo Ministério Público e que possuem indícios de que não trabalharam nos cargos, estão 10 pessoas ligadas à família de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Todos eles tiveram cargos no gabinete de Flávio e moravam em Resende, no período em que constaram como assessores. Em junho, o Globo mostrou as histórias do aposentado José Procópio da Silva Vale, da professora aposentada Maria José de Siqueira e Silva, da fisiculturista Andréa Siqueira Vale e do veterinário Francisco Diniz. Os dois primeiros nunca tiveram crachá na Alerj. Além disso, Andréia vivia de faxinas e Diniz cursou medicina veterinária em Barra Mansa no período. O nutricionista Rafael Góes constou como assessor do gabinete de Carlos Bolsonaro entre 2001 e 2008. Questionado se trabalhou no gabinete, também disse que não. Dias depois, confrontado outra vez com a informação, disse que estava na correria e mandou a reportagem falar com o atual chefe de gabinete, Jorge Fernandes. A revista Época revelou em junho que Marta da Silva Vale, cunhada de Ana Cristina Siqueira Vale, sempre morou em Juiz de Fora, mas esteve lotada no gabinete de Carlos entre 2001 e 2009. Procurada, ela admitiu que nunca trabalhou para Carlos. Não trabalhei em nenhum gabinete, não. Minha família lá que trabalhou, mas eu não, disse Marta. Nos gabinetes dos Bolsonaro, passaram 64 assessores que tiveram sigilo quebrado e atualmente são investigados pelo Ministério Público do Rio sobre a possibilidade de ter havido rachadinha no gabinete de Flávio na Alerj. É claro que é rachadinha, não tem outra explicação. Como é que se explica a pessoa receber salário e não trabalhar? E olha aqui, vou ler para vocês as justificativas de Jair Bolsonaro para essa reportagem. Que mania que todo parente político não presta. Eu tenho um filho que está para ir para os Estados Unidos e foi elogiado pelo Trump. Grande coisa ser elogiado pelo Trump. Isso é ofensa. Um caluniador, o pior presidente do mundo, elogiou o filho do cara porque isso favorece os Estados Unidos. Vocês massacraram meu filho, a imprensa massacrou, chamou ele de fritador de hambúrguer. Olha, chamou ele mesmo que disse que fritava hambúrguer. Já botei parentes no passado, sim. Antes da decisão de que nepotismo seria crime. Qual é o problema? Ah, não era crime, então podia. Então, se não fosse crime matar, ele matava.
Não estava escrito que nepotismo não pode, então ele botou. Esse é o presidente do Brasil, que os brasileiros elegeram. Vocês foram procurar funcionária que eu empreguei em 1989. Faz as contas aí, 30 anos. E outra coisa, quando eu botei os parentes de Ana Cristina, eu não era casado com ela. Casei uns 10, 9 anos depois. E aí? Vou devolver o salário de todo mundo? A outra coisa que ele disse: se você for procurar, com certeza tem ministro que tem parente empregado por aí. A imprensa diz muito que eu ainda estou no palanque. Eu devolvo. Ele não lê jornal para não começar o dia envenenado. Ele não lê jornal para não saber o que os jornais dizem a respeito dele, a respeito do Brasil. É por isso, não é porque ele é envenenado, é porque ele não lê. É um ignorante que prefere ficar ignorante, prefere se manter na ignorância. Número de militares da ativa no governo cresce 13%. O total de militares da ativa cedidos ao Executivo Federal cresceu 13% nos primeiros 6 meses do governo Bolsonaro, na comparação com 2018. Esse percentual representa um acréscimo de 153 membros. Os atuais 1.271. Com 75% do total de militares no governo, o Exército é a força com maior presença no Executivo. 962 integrantes. Também há 164 da Marinha e 145 da Aeronáutica. Além dos militares que ocupam cargos nos ministérios, há também membros da ativa em outros órgãos do Executivo Federal, como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na Autoridade de Governança do Legado Olímpico e na Vice-Presidência. Ainda que tenha aumentado o número de militares da ativa no Executivo, são os da reserva que terminaram ocupando os principais cargos no alto escalão. Dos 6 militares que integraram os quadros das Forças Armadas, 2 trabalham diretamente com o presidente, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos. Carlos Fico, História Social, professor da UFRJ, analisa que o aumento de militares da administração pública se relaciona com a falta de quadros no PSL, partido do presidente, e não com uma militarização do governo. Eu avalio que ele recorreu aos militares nesse sentido, na obtenção do mínimo de quadros organizados. Até porque as Forças Armadas, sobretudo o Exército, representam no Brasil esses segmentos mais conservadores. Tan, 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 pam, 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 pam. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Nada de interessante na primeira página. Eu acho que o mais interessante da Folha hoje é a Ilustrada. Vamos à coluna da Mônica Bergamo.
O Senado volta do recesso hoje, informa Mônica Bergamo, sobre a expectativa em relação à postura que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, terá a partir de agora com o governo Bolsonaro. Parlamentares de oposição temem, abre aspas, há um receio de que ele abandone a posição de maior autonomia em relação ao presidente, diz o líder da oposição, Randolph Rodrigues, conterrâneo de Alcolumbre e um dos articuladores de sua vitória para presidir o Senado. Um dos sinais de que isso possa ocorrer teria sido emitido pelo próprio Bolsonaro. Na semana passada, ele suspendeu 2 indicações para o CAD. A leitura fez isso para permitir que Alcolumbre e outros senadores escolham os nomes para compor o colegiado. As principais pautas dos próximos meses vão tramitar no Senado, como a reforma da Previdência. Já nas primeiras semanas, a Casa vai decidir se Eduardo Bolsonaro pode ser embaixador nos Estados Unidos, como quer o pai. Outra notinha da Mônica Bergamo. A deputada Carla Zambelli, aquela que disse que Jesus não era de esquerda porque sentava à direita de alguém, não sei, é uma coisa maluca. A deputada Carla Zambelli, que é discípula do Olavo de Carvalho também, por sinal, né? Depois excomungada pelo Olavo de Carvalho, mas discípula dele, né? Uma vez discípula, sempre discípula, aprendeu tudo com ele, toda a sabedoria ela apreendeu de Olavo de Carvalho. A deputada Carla Zambelli vai pedir a expulsão do deputado Alexandre Frota do partido. Eu apoio, eu acho que ele também deveria pedir a expulsão dela, e os dois serem expulsos e voltarem para o socialismo, de onde nunca deveriam ter saído. Maria Bethânia, olha, eu quero conversar uma coisa, eu não aguento Maria Bethânia, acho chatíssima. As pessoas endeusam Maria Bethânia, ela é maravilhosa. Eu detesto. Eu não gosto, acho muito chata a Maria Bethânia. Acho tão chata. Eu não gosto de ver entrevista da Maria Bethânia, não gosto de ouvir Maria Bethânia, ela respira mal. Não sei o que as pessoas veem na Maria Bethânia. Vocês gostam da Maria Bethânia? Por favor, se manifestem agora ou calem-se para sempre. Quem aí gosta da Maria Bethânia? Maurílio Lobato está rindo, mas não respondeu. Ana Cunha gosta da Maria Bethânia. Paulo ficou indignado comigo. Tânia também ama. Nossa, todo mundo gosta e eu não gosto. Apesar de achar um pouco afetado. A Maurílio Lobato concorda comigo. Manuel Pereira acho que é uma boa cantora. Adriana Cotto gosta. Luiz Bergosa não gosta. Isel Pinheiro acho que é uma grande intérprete. Deprimida e deprimente, isso mesmo. Paulo Rosa, concordo com você, isso aí. Uma voz inigualável de Júlio César. Laura Pimentel ama. Bia Braga também não gosta. Gosto do Sonho Impossível, Silvana. Aquela sonho meu. Júlio César é minha preferida, é minha mulher também, mas o que eu vou fazer? Alcemira Fávero, maravilhosa. Bom, então estou vendo que a maioria adora Maria Bethânia. Tudo bem. Programação infantil. Olha, a TV Cultura, estava falando para vocês, hoje, grande entrevista, a primeira grande entrevista do Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, depois daquelas ofensas do Bolsonaro, depois da ação que ele mandou para o STF, interpelando o Bolsonaro. Hoje está viva na TV Cultura com a estreia
Nelma Ferreira, quer que eu explique por que eu não gosto de Maria Bethânia? Porque eu acho que ela respira mal, ela é ofegante. Ela fica assim. E não sei, não gosto do jeitão dela. Por exemplo, todo mundo adora o... Como é que chama aquele cara? Aquele humorista. Eu acho chato, eu vou lembrar daqui a pouco. Tata Werneck. Ai, adoro. Eu acho chata. Chata, não consigo entender o que ela fala, só fala bobagem e tal. Parece um. Sabe o que ela parece? Sabe aquele Tico e Teco? Ela me lembra um esquilo. Não sei, mas não gosto, pronto. Não gosto de Maria Bethânia. O que eu vou fazer? Bom, mas ó. O que eu gosto, estou gostando de ver a reformulação da TV Cultura. Não esperava nada, porque administração Dória, é o José Roberto Maluf, mas o José Roberto Maluf é o novo presidente. E olha o que ele diz. A nova grade foi estruturada a partir do pilar da programação infantil. O canal é voltado para as crianças até as 18 horas. Olha que coisa maravilhosa. A Adriana Costa está concordando comigo. Tata Werneck é insuportável. Então, outro que eu queria lembrar que é insuportável é aquele Fábio Porchat. Não aguento aquele Fábio Porchat, não aguento ver a cara dele, não aguento o anúncio dele. Ah, Nana Caymmi, aí você falou tudo. Essa cantora. A Nana Caymmi é cantora. Essa é cantora. Essa você pega um disco da Nana Caymmi, pega um disco da Maria Bethânia. A Nana Caymmi não é ofegante, ela tem uma dicção maravilhosa, é uma voz grossa, digamos assim, né? Tem profundidade a voz dela. Bom, nós estávamos falando aqui da TV Cultura. A cultura, diz o novo presidente da TV Cultura, construiu uma audiência que é um precioso tesouro e uma imensa responsabilidade, o público infantil. Bom, Faustão é chatíssimo. Somos a única TV aberta no Brasil falando com as crianças. Olhem que coisa maravilhosa. Maluf pretende responder à escassez de canais abertos que transmitam produção voltada às crianças. Olha, Sérgio Luiz, esse negócio de dividir cantores em quem de direita ou de esquerda, isso é... Para mim, o que interessa é a voz da pessoa, não se ela é de direita ou de esquerda. Se eu for dividir assim, mas você tem todo o direito de pensar assim. Então, é o seguinte, a TV Cultura é a única TV aberta que dialoga com as crianças. Nosso objetivo é democratizar esse conteúdo. Muito bom. Vamos ver o primeiro Roda Viva hoje com a Daniela Lima apresentando, a Daniela Lima da Folha e o Felipe Santa Cruz. Vamos ver quais serão os entrevistadores. Vamos ver o que o Felipe Santa Cruz vai dizer a respeito do Brasil, a respeito dos rumos do Brasil para a extrema-direita, a respeito desse confronto dele com o Bolsonaro. Hoje, às 10 da noite, na TV Cultura. Tá certo? Júlio César está enxergando uma cantora que tem que ter coerência. Bom, o Júlio César está falando ainda a respeito da Nana e da Maria Bethânia. Eu vejo em primeiro lugar no artista a sua criatividade e o seu talento, em primeiro lugar. Isso quando não interfere. Por exemplo, a Nana Caymmi, seja de direita, seja de esquerda, as músicas que ela canta não são ideológicas, não vão nem para a esquerda nem para a direita. Então não cabe esse tipo de rótulo para uma cantora que não está engajada em nenhuma coisa nem outra, né?
cabe para o escritor, por exemplo. O escritor de direita vai expandir, vai propagar as suas ideias de direita. A cantora Nana Caymmi não vai propagar ideias de direita, vai propagar canções de amor. Assim como a Maria Bethânia também não propaga ideias de esquerda. Ela canta basicamente canções de amor também. Isso foi durante a ditadura. Na ditadura que ela cantava, ela foi revelada no espetáculo Opinião, que foi baseado naquela música maravilhosa. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Aqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. A Elis Regina gravou os maiores compositores brasileiros, cantou o grande hino contra a ditadura. Ela foi uma voz contra a ditadura, claramente ela foi. Caía a tarde feito um viaduto e o bêbado trajando luto imitou Carlitos. Taran, taran, tan, taran, taran, tan, tan. Então a Elis tinha tudo isso, além de ser a maior cantora brasileira de todos os tempos. Não apareceu ninguém semelhante a ela. Ela tinha essa liderança no meio artístico contra a ditadura. Ela foi uma voz contra a ditadura. Mas na época a Nana também foi contra a ditadura, né? A Maria Bethânia também, o Caetano Veloso, o Chico Buarque, toda essa gente. Quer dizer, Elis exatamente, é o concurso, né? Não tem comparação, né? Marisa Monte. Bom, Marisa Monte é uma boa cantora, mas é claro que não dá para comparar nem com Nana Caymmi, nem com Elis Regina, né? Elis Regina é um sabiá, um pássaro, uma voz privilegiada. Ela cantava como se estivesse falando. Quando é fácil para a pessoa cantar, é aí que ela é a grande cantora, né? Como é fácil para um pianista tocar piano. Robertson Aparecido Ferreira, Fabiano Meriti, Cássia Eller, sim, foi também não dá para considerar uma grande cantora, tá certo? Foi uma cantora importante e tal, né? Teve uma expressão, teve um destaque muito bom. Mas é claro que não dá para comparar com Elis Regina, né? Com as divas, né? Elis Regina é imortal, né? Comparações sempre são pobres. É que tá, não dá para, não tem um ranking de cantoras. Claro que qualquer um que ouça Elis Regina vê que é uma voz diferente, né? Acima das outras. Agora, tem abaixo, né, delas, tem outras muito semelhantes, mas como você escuta Maria Callas cantar, você vê que ela é diferente das outras cantoras. Quando você vê um grande ator, você já vê que o cara é diferente, né? Você vê o Wagner Moura em cena, né? Você identifica que é diferente. Mas não que não que tenha ranking. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né?
A Nara, também maravilhosa, mas nunca foi uma grande cantora. Tem aquela voz miudinha, até desafinava às vezes, mas era aquela voz de câmara, né? Voz da bossa nova, um cantinho violão. Um banquinho e um trilhão, muita privatização, pra juntar aquela dinheirama. Muita grana vai entrar, a reforma vai passar, da janela vejo o povão chorando e grunhindo. Quero a vida sempre assim, 1 trilhão perto de mim até a gente afundar na lama. E eu que era um traste, sem um lugar no mundo, ao encontrar Bolsonaro descobri como enganar muitos trouxas, meu amor. Pam, pararararara. Um banquinho e um trilhão, um banquinho e um trilhão. Elza Soares. Elza Soares tem aquela famosa: proibiram que eu te amasse, proibiram que eu te visse, proibiram que eu saísse ou perguntasse alguém por ti. Proíbam muito mais, preguem avisos, fechem portas, ponham guizos, nosso amor perguntará. E daí, daí, daí com a mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar, ninguém pode parar meu coração, que é teu, todinho teu. Essa foi a resposta a resposta musical da Elza Soares, as críticas que se faziam a ela e ao Mané Garrincha, porque o Mané Garrincha abandonou a família dele, com não sei quantas filhas, para morar com a Elza Soares. E aí o conservadorismo brasileiro, os preconceitos brasileiros saíram à tona e todo mundo xingava a Elza Soares, xingava o Mané Garrincha, ela que provocou o divórcio, ela separou a família, aquelas coisas horrorosas de gente ignorante. E ela respondeu com essa música: proibiram que eu te amasse, proibiram que eu te visse, proibiram que eu saísse ou perguntasse alguém por ti. Proíbam muito mais, preguem avisos, fechem portas, ponham guizos, nosso amor perguntará. E daí, 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 por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar, ninguém pode parar meu coração, que é teu, todinho, 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 que é teu, todinho teu. Neuma Ferreira, muito obrigado, Neuma Ferreira, pela sua colaboração, muito obrigado a todos pelos superchats, muito obrigado por assistirem, muito obrigado por estarem comigo, esquentando amanhã. Proibiram que... A outra grande sucesso dela foi Boato. Você foi um boato, só agora eu sei, em que acreditei. Andou de boca em boca no meu coração, até que um dia destruiu minha ilusão. Você foi um boato que deixou saudade. Todo boato tem um fundo de verdade. Haja o que houver, custe o que custar, hoje de você eu quero paz. Vou me destravar todo o meu viver, saudade só o tempo desfaz. Você foi um boato
que deixou saudade, todo boato tem um fundo de verdade. Todo boato tem um fundo de verdade, mas teoria da conspiração, nem fake news não tem nenhum fundo de verdade. Por isso que eu insisto com o jornalismo. O jornalismo é o meio mais fácil, mais prático, mais simples da gente procurar a verdade. Nem sempre vamos encontrar, mas nunca, jamais vou deixar de procurar a verdade por meio do jornalismo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.